Bom, continuando o curso sobre os anos 70, que é baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery, que era evidentemente a década de 70, a década da Guerra Fria, né? Então, a grande maioria dos problemas se localizava na Europa e tal, aquela divisão da Alemanha e tal. Mas no mundo inteiro havia uma disputa política, militar, ideológica entre os dois blocos, né? O bloco americano e o bloco soviético, que eram as duas superpotências que haviam sido vencedoras da Segunda Guerra Mundial, né? O bloco soviético, né, era a União Soviética, a antiga União Soviética, os países da Europa Oriental, né, Alemanha Oriental e tal, Tchecoslováquia, Polônia e tal. E o bloco americano, que era praticamente o resto do mundo todo. A América Latina, obviamente, eu já falei da América Latina um pouquinho, a América Latina sempre foi, vamos dizer, uma área de influência americana. Até muita gente fala que é o chamado quintal dos Estados Unidos, né? Backyard, né? Tradicionalmente, né? E Cuba era uma espécie de ponto fora da curva, né? Porque a América Latina, como área de influência americana, e você tinha um país que estava debaixo da influência soviética, que era bem do lado dos Estados Unidos, na ilha de Cuba, né? Tem uma longa história, né, depois da Revolução de 59 e tal, a tentativa do governo americano de derrubar o Fidel, matar o Fidel, etc, etc. Tem a crise dos mísseis de 66 e tal. E aí, Cuba, nessa Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, era um jogo de xadrez, né? E Cuba era um peão soviético. Cuba atuava tentando promover movimentos revolucionários, movimentos de esquerda e principalmente movimentos armados na América Latina, na África, mesmo no Oriente Médio, né? Então, Cuba tinha além de ser, vamos dizer, um peão soviético, ela tinha uma certa autonomia, né? Cuba, ela não era simplesmente fazia o que a União Soviética mandava. Cuba tinha uma certa autonomia. E a atuação revolucionária de Cuba, ela acabou sendo mais forte na África do que na própria América Latina. E na América Latina, como eu já mostrei, estava sendo governado por ditaduras militares, né? Os cubanos tentaram armar grupos armados na América do Sul, né, no Brasil, até no Brasil, né, grupos de ultra-esquerda foram treinados em Cuba e tal. E Cuba teve um papel grande no Chile, né, tentando apoiar o Salvador Allende, que acabou sendo derrubado, né. Aí, na década de 60, o Che Guevara saiu de Cuba e foi para a Bolívia tentar fazer uma revolução na Bolívia, deu com os burros na água, né? Acabou morrendo, né? Mas o grande papel de Cuba foi na África, basicamente na Guerra de Angola, quando a Angola se fez a independência de Portugal, né? Começou uma guerra civil. E do outro lado da Guerra Civil de Angola estava a África do Sul, que na época era o regime apartheid, os Estados Unidos e todas as potências ocidentais. E por incrível que pareça, do lado do governo comunista de Angola estava Cuba e o Brasil. O Brasil, do general Geisel na época, estava aliado de Cuba em Angola, que é uma coisa que meio fora do padrão, né? É uma atuação do general Geisel totalmente fora dos padrões dos militares brasileiros, né? Se colocar abertamente contra os Estados Unidos em Angola, né? Então, o maior papel de Cuba no mundo era na África. Mas, aqui na América Latina, Cuba apoiou, em 79, a Revolução Sandinista na Nicarágua. Porque a América Central, como se fala assim do backyard dos Estados Unidos, quer dizer, o quintal americano, a América Latina toda era considerada um quintal americano, mas a América Central muito mais que isso, né? Porque a América Central está muito perto dos Estados Unidos e tem muitas aquelas plantações de banana, daquela empresa American Fruit,
United Fruit e tal. Então, sempre havia ditaduras de famílias, e na Nicarágua tinha uma família chamada Somoza, que estava há 30 anos no poder, né? E essa revolução sandinista, que era uma espécie de frente entre várias forças, mas principalmente uma força de esquerda, né, que é apoiada por Cuba, né, que acabou tomando o poder. Tomando o poder, ficou muitos anos no poder. Tal. Mas o que eu estava falando de Cuba é que Cuba era uma espécie de peão soviético. Era um peão que fazia certas coisas que a União Soviética não queria ou não podia fazer em países do terceiro mundo. Cuba fazia. Além de fazer, fazia bem, né? Porque a Guerra Civil de Angola foi uma guerra que foi ganha por Cuba, por Fidel Castro, né? É uma guerra longe, né? Longe de Cuba. Cuba chegou a ter mais de 50 mil soldados em Angola, um grande sacrifício econômico, militar, pessoal, né? E conseguiu manter o governo do MPLA, né? Movimento Popular de Libertação de Angola, né? Então, basicamente, Cuba era uma coisa um ponto fora da curva, né? Um país comunista ligado à União Soviética, dentro da América Latina, do lado dos Estados Unidos, né? Apoiando movimentos de esquerda na América Latina, apoiando movimentos de esquerda na África, não só em Angola, como no Congo, na Somália, etc. E até no Oriente Médio, na Síria, etc. Então, Cuba chegou a ter um papel muito grande, inclusive no movimento dos países não alinhados, né? Então foi o auge, a década de 70 foi o auge do prestígio de Cuba no cenário internacional. E como eu disse, os resultados foram muito maiores na África do que propriamente na América Latina, onde Cuba, praticamente só na Nicarágua, conseguiu ter uma grande influência depois de 79 com a Revolução Sandinista, né? Que derrubou aquela ditadura de mais de 30 anos da família Somoza.